Só com o cupom FBUTECO você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Você acha que o que a CBF tem feito para contratar esse novo técnico é o modelo ideal? Porque eu pego, por exemplo, 2006, teve aquela bagunça famosa de Vegas. Aí, pô, não queremos mais bagunça. Aí 2010 veio o Dunga, rígido. Aí 2014, não, traz o Filipão e o Parreira, 2 escudos, tal, vencedores. Aí não deu certo, aconteceu o que aconteceu. Aí 18 veio o Tite, que, pô, era aclamado Primeiro pelo povo. veio o Dunga, né? Depois da... depois o Dunga, errado, aí depois trouxeram um Tite aclamado pelo povo, que era o mais correto. Não deu certo. Aí parece que eles pegam tudo isso, jogam fora, e agora o modelo é, não, o ciclo não importa muito, vamos esperar um Ancelotti, a Argentina ganhou com auxiliar. Tipo, a CBF não tem muita convicção, parece. Né? Não. E aí tá o problema de ter tido um coordenador atrelado à comissão técnica nesses últimos anos, né? Tanto o Edu como o Juninho depois. Porque deveria ser essa pessoa a estar definindo os rumos do futebol da seleção brasileira. Primeiro, eu não acho que a seleção brasileira vai interferir no futebol brasileiro. A seleção brasileira vai ser composta quase sempre pela maioria de jogadores que atuam fora do país, e ela não vai ditar o que vai acontecer dentro do futebol brasileiro. Mas, de fato, falta a gente perder com o estrangeiro, né? Que é o que você falou. Quantos ciclos e quantas soluções diferentes, mas o problema não é isso, o problema é que a gente busca sempre uma fórmula. Não existe fórmula. Mano. Né? 2006, quando acabou Primeiro, 2006 a gente disputou com um técnico campeão do mundo que era o Parreira. Aquela fórmula não deu certo. Aí o que na avaliação de pessoas que em geral não têm competência para avaliar o que deu errado, que são aquelas pessoas que estão na CBF, que a gente já decidiu, já, né, falou aqui sobre a folha corrida de cada uma delas e suas trupes, o que eles enxergaram ali? Não, pô, muita baderna, muita bagunça, precisa de um cara linha dura. Aí trouxeram um sujeito que não era treinador. Exato. O Dunga não era treinador. E nem fez um trabalho ruim de 2006 a 2010 dentro dessa condição. Ganhou tudo que tinha. Se o trabalho do Tite é considerado bom, do Dunga Perfeito. É bom, até porque jogou melhor que a Holanda também. Sim, no primeiro tempo, né? Depois, depois até o pisão. A coisa ruiu, né? O gol tomado, a expulsão. Aí, perdemos. Qual é a fórmula agora? Renovar. Não, porque, essa seleção tinha tanto 2006 quanto 2010, muito veterano. Agora tem uma geração aí com Neymar, com Ganso, com Pato, com todo mundo. Aí traz o Mano Menezes, que também era um técnico jovem na elite do futebol. Tinha poucos anos de, né, primeiro trabalho relevante no Grêmio, 2006, 2007. E depois no Corinthians. Depois no Corinthians, né, subindo da Série B, ganhando Copa do Brasil e tal. Na avaliação dessas pessoas também não deu certo. Não, técnico inexperiente e tal, temos que trazer alguém experiente. Aí traz outro campeão do mundo. Perde com ele também. O porquê do Dunga em 2014 até hoje eu não consegui entender. Essa aí foi Os mais outros eu até consegui entender. É. Esse eu não consigo. Não dá. É desastrosa a passagem. E aí, não. Pegamos um técnico que não tinha apoio popular. Agora vamos no oposto. O cara que tem... Eu vou socar esse microfone até o final várias vezes. Mas a culpa é minha, não é de vocês. Aí traz o cara que, o povo queria, tinha todos os títulos possíveis no currículo, todos mesmo. Todos os que ele disputou, pelo menos. E então, assim, o que falta agora? Agora falta o estrangeiro. A gente tá sempre atrás de fórmula. Mas qual é o conceito por trás de tudo isso? O que a CBF pensa para... Porque, assim, tudo bem, a seleção brasileira não vai interferir no futebol brasileiro, mas ela tem que estar inserida no processo de evolução do futebol, que a Espanha tá, que a Bélgica tá, que a Alemanha tá, que a Inglaterra tá. Elas não vão ganhar sempre. A Bélgica talvez não ganhe nunca. Mas elas estão fazendo o máximo que elas podem, o melhor que elas podem. O que a gente tem que entender é que a gente muitas vezes vai fazer o melhor que a gente pode e não vai ganhar. Até porque se 2 seleções fizerem o melhor que elas podem, ainda assim só uma vai ganhar. E talvez não seja nenhuma delas. A Argentina não fez tudo certo. A AFA é outra bagunça. Sim, com certeza. Né? Mas ela ganhou. Até um gênio, encontrou um treinador que se encaixou ali, que era o treinador que eles precisavam para aquele momento. Que fez as mudanças rápidas necessárias que a Copa pede. Exato, mesmo tendo consolidado um time até ali. Porque todo mundo sabia a escalação da Argentina quando ela chegou à Copa. Sim, né? Mudou completamente. A Argentina ia jogar com o Dibu Ramírez, com o Molina, com o Romero, com o Otamendi e o Tagliafico e o Acunha, talvez fosse a maior dúvida. Paredes, Depou, Lo Celso, Di Maria, Messi e Lautaro Martinez.
ela termina, o Lo Celso machuca, ela termina sem o Paredes, com o Enzo Fernandes, que foi um grande jogador da Copa. Com o McAllister titular. Ele chega a usar 3 zagueiros, o McAllister entra, cai o Lautaro, entra o Julián Álvares. Então, assim, ele se adaptou àquilo. Mas não dá pra dizer que eles fizeram tudo certo. Então, eu só acho isso. Qual é o conceito por trás dessa mudança? Se você chegar no presidente da CBF, que tá obcecado pelo Ancelotti, que eu acho um grande nome. Acho super legal o Ancelotti ser treinador de seleção, de verdade. Mas se você chegar e falar assim, por que o Ancelotti? Eu tenho certeza que a resposta vai te decepcionar. Não vai ter nada na resposta além do porque ele ganha. Por causa do currículo. Porque os jogadores gostam dele. Tá. Mas e aí? Vamos aprofundar. Né? Porque isso aí a minha mãe poderia responder. Com certeza. Mas vamos aprofundar. Mas será que não se aprofunda porque, por exemplo, eu, presidente da CBF, o cara me pergunta por que o Ancelotti? Eu não poderia dizer, porque, cara, para mim os técnicos brasileiros estão muito abaixo hoje de todos e eu preciso buscar um cara que eu considero top. Você não tem hoje o melhor técnico brasileiro, é o Tite ainda, e o Tite não tem mercado num clube médio da Europa. Mas Então, isso aí pra mim era previsível, sabia? Sério, cara? Eu achava que mesmo se o Brasil ganhasse a Copa, ele não conseguiria trabalhar na elite do futebol europeu. Porque a Europa não olha isso. É tudo isso que a gente tá falando aqui. A Europa não vai olhar e falar assim, esse cara ganhou a Copa, ele é bom. A Europa vai olhar qual é a formação dele, onde é que ele estudou, quais são os diplomas, qual é o conceito de jogo, qual é a comissão técnica dele. E eu acho que o Tite, tudo isso nele é qualificado. Então por que não? Porque tá fora do mundo deles, cara. O cara treinou a camisa mais importante né? Não sei, cara. Mas na história, quem é que treinou a seleção brasileira e depois foi pra Europa? O Felipão. E voltou rapidinho. A experiência foi ruim. Não na seleção, né? Na seleção portuguesa ele foi super bem, mas estamos falando de clube. E vamos pensar que o Felipão ele não vai depois da seleção brasileira, ele vai depois da seleção portuguesa. Exato. Né? 2004. Que já é muito mais dentro e aí do ele fazia contexto parte dos caras. Exatamente. Agora, mesmo europeus, eles não enxergam o trabalho de um treinador de seleção como parâmetro para se contratar um treinador de clube no geral. Pode acontecer, claro. Pode acontecer. Mas não é o que normalmente acontece. O Joachim Löw foi trabalhar onde depois de ser campeão do mundo com a Alemanha? Desapareceu. O Del Bosque já tinha feito muitos trabalhos, mas depois do título com a Espanha, foi trabalhar onde? O Roberto Martínez fez... Mas o Luiz Henrique tá saindo da seleção espanhola depois de um trabalho ruim e tá indo pro PSG. Mas ele tem o Barcelona, ele tem a Roma no currículo, né? Eu tenho convicção de que não é o trabalho dele na Espanha que está levando ele ao PSG. Ou seja, a Europa valoriza muito mais a Champions e os torneios de clubes do que o torneio de seleção. Porque talvez seja diferente mesmo. E é natural as seleções europeias serem treinadas por caras que não têm experiência em clubes. Não, que às vezes não tem experiência em clubes ou em clubes grandes, mas que tem uma formação. Tem uma história, o Silvinho, uma vez que tá treinando a Albânia, que é muito aleatório. Muito aleatório. Ele uma vez me deu uma entrevista que ele contou assim: quando eu jogava no Valência, acho que é Valência, acabava o treino, os argentinos pegavam o trem, os argentinos que jogavam com ele, pegavam o trem e iam para uma outra cidade fazer o curso da FIFA. De treinador. Da UEFA, perdão. E eles, os brasileiros, achavam bobagem. E ele falava, pra quê? Tanto que ele fala assim, o conselho que eu dou hoje aos jogadores que cogitam a ideia de ser técnico é façam enquanto vocês estão jogando ainda. Porque essa ideia, e por isso talvez o treino, não só por isso, mas isso tenha ajudado a inserir muito mais o treinador argentino nesse contexto. Claro que a discussão é longa, profunda e tem vários outros pontos, né? A gente precisa voltar a melhorar o nosso curso, brigar para que a nossa licença seja aceita, mas para isso precisa ter um trabalho bem feito na CBF. Mas eu tinha muita convicção de que o Tite não ia se encaixar num grande clube europeu. Ele tinha essa convicção. Acho que ele tinha esperança. Convicção não tem. Esperança ele tinha.